Nós vamos dar continuidade ao livro de Levítico. Nos últimos estudos nós tivemos um primeiro estudo, onde nós vimos o contexto de Levítico, uma introdução breve de Levítico. Depois nós estudamos em um estudo também a presença de Deus. Depois vimos sobre a santidade de Deus em 2 estudos. Falamos sobre a função do sacrifício também, o qual foi 2 estudos. Nesse segundo estudo da função do sacrifício, nós também vimos a função da aliança, ali da qual o povo de Deus, eles estavam presentes. Agora, para finalizar o ponto de introdução, irmãos, eu quero falar como Levítico se comporta com um cristão. Como nós entendemos tudo isso que nós vimos até o momento de introdução a Levítico, e o desafio de relacionar o Antigo Testamento com a igreja atual, ela não é algo peculiar só de Levítico. Existem alguns outros pontos que podem ser difíceis a gente pegar lá do Antigo Testamento e trazer para os nossos dias atuais, para as dificuldades que a igreja enfrenta e assim por diante. Assim como também coisas do Novo Testamento. Tem determinadas coisas do Novo Testamento, muitas vezes, que nós não encontramos sendo dito expressamente. E aí nós temos que entender os princípios para conseguirmos entender como nós devemos nos guiar nos nossos dias atuais. Porque as Escrituras, o Novo Testamento mais especificamente também, ele foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Então, nós tivemos muitas mudanças culturais, muitas mudanças tecnológicas, e nós acabamos enfrentando algumas dificuldades por conta disso, de entender como nós podemos pegar aqueles princípios do primeiro século e trazer para os nossos dias atuais, sem nós pervertermos o que nós temos nas Escrituras. E essa deve ser a nossa principal preocupação. Porque ao tentar esticar as Escrituras para os nossos dias atuais, nós corremos muito risco de acabar pervertendo alguns pontos das Escrituras. Então, a nossa principal preocupação, primeiramente, é entender os princípios que nós vemos aqui. Então, normalmente, quando nós olhamos para a lei do Antigo Testamento, ela acaba sendo dividida em 3 pontos, né? Onde nós temos a lei civil, a lei cerimonial, e que significa ali, a lei civil seria, por exemplo, que nem nós vimos o caso do boi. Se alguém tem um boi bravo e esse boi escapa e a pessoa sabe que ele era um boi bravo, essa pessoa ela é condenada à morte. Isso seria uma lei civil. Aí nós temos também o aspecto cerimonial, que no caso seria a questão de cerimônias que nós vemos também, de purificação e assim por diante. E nós temos a lei moral, que nós vemos nos 10 mandamentos. Normalmente, as pessoas dividem nesses 3 pontos. E eu acredito que seja um pouco mais fácil de se entender a lei dessa forma. Mas é importante nós entendermos que isso acaba sendo uma divisão artificial, não é uma divisão que nós temos nas Escrituras. Então, quando nós olhamos para 2 Timóteo, que diz, capítulo 3, verso 16, que toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça, quando nós olhamos para esses aspectos, normalmente as pessoas descartam, por exemplo, no caso, a parte cerimonial, a parte legislativa, que seria a parte civil, e ficam somente com a moral, que seria os 10 mandamentos. Mas, ainda assim, quando nós olhamos para os 10 mandamentos, nós sabemos que dentre os 10 mandamentos, nós temos uma que acaba não se ratificando, ou seja, não tem continuidade nos nossos dias atuais, que seria o sábado. As demais leis, nós sempre encontramos uma citação que vai, no caso, que mostra a permanência desses mandamentos. Por exemplo, o não cobiçarás, está lá em Romanos. O não terás deuses diante de mim, também é algo que permanece. Não farás imagens de escultura, é algo que permanece.
Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Tiago 5, verso 12, também reforça essa questão. O sábado, que é o quarto mandamento, nós não temos a continuidade dessa lei. Honra teu pai e tua mãe, continua. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás. Todas essas, tirando o sábado, nós vemos que elas permanecem nos nossos dias atuais, na nova aliança que nós estamos, no caso, vivendo. Agora, o Novo Testamento ele não parece discutir de maneira diferente os diferentes tipos de lei. Essa lei aqui é uma lei moral, essa daqui é uma lei civil e essa daqui é uma lei cerimonial. É uma forma que nós pegamos e interpretamos dessa forma. Então é importante nós entendermos isso. Porque normalmente isso é utilizado para defender alguns pontos que são incorretos. Então as pessoas pegam, não, somente a lei moral permanece, que são os 10 mandamentos. Mas nós vimos agora que o sábado, por exemplo, ele não permanece. Então acaba, e também tem o sentido, o sábado é uma lei moral ou cerimonial? Por quê? O sábado ele é guardado cerimonialmente pelos israelitas. Então ele atinge dois aspectos, tanto moral quanto cerimonial. Então fica difícil nós determinarmos dessa forma as leis que nós vemos aqui nas Escrituras no Antigo Testamento. Então, grande parte da legislação civil ela se baseia em juízos morais, que muitas vezes são expressos nos 10 mandamentos. Então, embora nós temos essa divisão em 3 partes que é feita comumente, ela acaba sendo arbitrária, ela acaba sendo artificial. Eu não digo que seja errado a pessoa usar. Eu, particularmente, consigo chegar a uma compreensão melhor. Dividindo dessas 3 partes, acaba ficando um pouco mais fácil de absorver. Mas é importante nós entendermos que não é algo que está expresso nas Escrituras, é apenas uma forma de interpretação. Agora, quando nós olhamos para Marcos capítulo 12, verso 30, é uma passagem extremamente conhecida entre todos nós, Marcos capítulo 12, verso 30, é dito o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E aí ele continua também falando de amar ao próximo. Então é uma citação dupla, tanto de Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, quando fala de amar a Deus, quanto também é uma citação de Levítico, capítulo 19, verso 18, quando fala de amar ao próximo. Então nós vemos o Senhor Jesus fazendo a citação dessas duas passagens, desses 2 mandamentos. Agora, com essa citação dupla de Deuteronômio e Levítico, Jesus ele extrai uma essência da lei do Antigo Testamento, falando que esse é o coração e que tudo ali, toda a lei, ela se cumpre neste mandamento, do amor. Então, nós vemos muitas vezes o Novo Testamento citando, como nós vimos agora, o Novo Testamento ele cita todos os 10 mandamentos, com exceção ao sábado que não permanece, mas ainda assim há explicações sobre essa questão. Então nós vemos a citação disso. Pedro, ele cita a questão da santidade lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 16. Então, os exemplos eles podem se multiplicar quando o Novo Testamento ele mostra o padrão da ética pessoal que o servo de Deus ele deve ter como servo. E isso é natural, visto que Deus, o Deus do Antigo Testamento, permanece o mesmo no Novo Testamento. O Deus da Antiga Aliança permanece o mesmo na Nova Aliança. Então, em certo sentido, o povo de Deus, ele deve imitar a Deus. Nós vemos em Levítico que Deus chama o homem a ser santo. Ele fala, ser-me-eis, lá em Levítico capítulo 20, verso 26, ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Separai-vos dos povos para serdes meus. Então, é um ponto. Agora, o nosso Senhor Jesus, ele fala em Mateus capítulo 5, verso 48. Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Nós podemos ver
um princípio sendo repetido, tanto na velha aliança quanto na nova. A questão de santidade, que também é repetida por Pedro, mas a questão também de ser perfeito, porque Deus é perfeito. Então nós devemos andar em conformidade com o caráter de Deus, em conformidade com a vontade de Deus. Esse princípio, ele permanece. Então, nós podemos pegar, por exemplo, 3 paralelos para nós estabelecermos uma visão que o Antigo Testamento tem da aliança, e nós vemos também no Novo Testamento sobre a lei e a graça de Deus. É verdade que o Novo Testamento é difícil de nós encontrarmos com tanta frequência quanto nós encontramos no Antigo Testamento a questão da aliança. A aliança é muito citada no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos algumas citações, mas não com tanta frequência quanto nós vemos no Antigo Testamento. No Antigo Testamento existe uma frequência muito grande da citação da aliança. Mas isso não significa que os princípios eles não sejam preservados, pois Cristo ele cumpriu a lei, e é isso que é dito lá em Mateus capítulo 5, verso 17. Ele não veio para revogar, mas para cumprir. Nós vamos entender um pouco melhor essa questão também. Então, antes e acima de tudo, as alianças do Antigo Testamento eram um acordo de graça divina entre Deus e os israelitas. Deus chamou Abraão, ele tirou Israel do Egito, ele escolheu Davi. Em cada caso, Deus ele tomou a iniciativa de salvar o seu povo e criou um relacionamento de comunhão com os israelitas, com o seu povo também. Assim, no Novo Testamento nós vemos o Senhor, Jesus, que toma a iniciativa e vem à Terra buscar e salvar o que estava perdido e chamar os pecadores ao arrependimento. Mais uma vez, a graça sendo atingida por iniciativa de Deus. Então, quando nós olhamos para Romanos capítulo 5, verso 8, fala: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, essa graça de Deus, ela se manifesta e ela está se manifestando desde o princípio. Deus nos amou primeiro. As alianças, elas envolviam uma lei, e aí é algo interessante. Quando nós olhamos para Gênesis, vamos abrir em Gênesis. Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17. Como o homem, ele age de acordo com essa graça que Deus manifesta na vida de seus servos. Gênesis capítulo 17, versos de 1 a 2, é dito: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, te multiplicarei extraordinariamente. Aqui nós vemos Deus estabelecendo uma aliança com Abraão, e uma resposta a essa aliança que Deus está firmando com Abraão é o quê? Ser perfeito. Então, quando Deus ele mostra essa graça para conosco, a nossa resposta ela deve ser de obediência à vontade do nosso Deus. Então, as alianças, elas criam uma comunhão entre Deus e o homem. O homem ele deve responder a essa graça de Deus como? Essa é a função da lei. Mostrar como que nós devemos responder à graça de Deus que é manifestada nas nossas vidas. A lei, ela explica como os homens devem viver em resposta a essa graça. O discipulado, ele não deve ser meramente um ato de observação. A justiça do discípulo do nosso Senhor Jesus, ele precisa exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. Isso que é algo que é dito lá em Mateus capítulo 5, verso 20. O que nós observamos dos fariseus e dos escribas?
eles observavam a lei criteriosamente, eles estavam sempre ali refletindo. Mas um dos pontos que o Senhor chama a atenção deles é que eles se preocupavam com o exterior, mas não se preocupavam com o interior. Então eles se preocupavam em escrever, no caso dos escribas, se preocupavam em escrever as leis, observar as leis, mas eles não viviam uma vida de um servo verdadeiro a Deus que procura transformação através da lei de Deus. Então, quando Deus manifesta que a lei é uma forma de nós podermos responder à graça que o Senhor nos traz e assim conseguirmos uma transformação por meio da palavra do nosso Senhor. Então, aqui, quando o Senhor fala sobre essa questão de a justiça precisa exceder a dos escribas e dos fariseus, é justamente o ponto de passar da teoria e ser algo prático. Eu gosto muito de teoria, particularmente é algo que me fascina muito, fortalece muito a minha fé. Eu gosto de olhar como uma aliança liga com a outra, detalhes disso, é algo que fortalece muito a minha fé. E desde a época, quando eu estudava na faculdade, eu gostava de observar, na área de TI, eu gostava de observar como o computador funciona. A parte teórica, ela sempre me fascinou muito. Mas quando nós partimos para a vida cristã, a parte teórica é importante, mas a parte prática, ela é ainda mais importante, porque é através dela que nós conseguimos entender e ter comunhão com o nosso Deus. É aqui, quando nós olhamos para Abraão, quando Deus está manifestando ali, está firmando uma aliança com ele, ele fala, ser perfeito. Então, é justamente esse ato de procurar ter comunhão, de procurar entender a vontade de Deus e obedecer que nós alcançamos a transformação, não por conta do nosso mérito, mas por conta da verdade que Deus revela a cada um de nós. Porque sem ela, irmãos, nós estávamos perdidos. Então, agora, os princípios que são implícitos no Antigo Testamento, eles podem ser válidos e ter autoridade ainda para o cristão. Em quais sentidos? E eu quero firmar eles. Quando nós olhamos para Deuteronômio capítulo 22, por exemplo, quero fazer a citação de algumas passagens para nós entendermos como alguns pontos da lei eles ainda trazem ensinamentos. E por isso que nós vimos aquela passagem onde é dito que toda a Escritura é inspirada e é útil para o nosso ensino, para o nosso entendimento do nosso Senhor. Em Deuteronômio capítulo 22, verso 8, é dito, Deuteronômio capítulo 22, verso 8, quando você construir uma casa nova, coloque um parapeito em torno de um terraço, em torno do terraço. Desse modo, se alguém cair do terraço, você e sua família não serão culpados pela morte da vítima. Olha que interessante. Toda casa agora que um cristão, ele deve construir, toda casa que ele construir deve ter o parapeito ao redor ali do telhado. Essa lei ela não permanece nos nossos dias atuais, mas ela firma algo que foi ensinado lá nos 10 mandamentos, que é o não matarás, e também o amor ao próximo. Então, o princípio aqui implícito dessa lei, ele nos parece óbvio. Os israelitas, eles precisam tomar preocupação para com os seus amigos que vão estar na sua casa, para com os vizinhos, para que eles não sofram acidentes fatais. E essa regulação para a construção da casa ali, ela é considerada um cumprimento da lei que nós vemos lá nos 10 mandamentos, do amor, do não matarás, que aqui é dito sobre justamente para que não seja culpado da morte. Então, nós vemos uma aplicação do que nós temos na lei. E essa lei, no caso de não matarás, de amarás o teu próximo, ela permanece nos nossos dias atuais. Então, nós conseguimos ver justamente a aplicação na prática, a preocupação que nós devemos ter para com o nosso Senhor.
para com os nossos próximos também. Então, quando nós também olhamos para 1 Coríntios, essa daqui eu acho muito interessante. 1 Coríntios, Paulo cheio do Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 9, eu acho muito interessante essa passagem por uma conclusão que Paulo chega da lei do Senhor em 1 Coríntios capítulo 9, versos de 9 a 10. É dito, 1 Coríntios capítulo 9, versos de 9 a 10. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Essa passagem, Paulo está citando Deuteronômio capítulo 25, verso 4. E aqui, Paulo, cheio do Espírito Santo, ele enxerga esta lei como algo que vai além de uma lei para bois, que ali o dono do boi ele deve ter o cuidado. Aqui, Paulo consegue entender que esta lei, ela não fala de bois, mas sim de ser humano. Aqui, Paulo ele está defendendo no contexto, no caso, o mantimento dos apóstolos. Aquele que trabalha é digno do seu salário. Então, nós podemos ver um princípio do qual eu, particularmente, se eu ficasse ali horas e horas em frente ao mesmo texto, eu nunca ia chegar a esse compreendimento, talvez. Então, Paulo, aqui, ele consegue chegar por meio do Espírito Santo a esse entendimento. Olha, esse ato da lei que é firmada aqui de Deus para com os israelitas, ele não fala sobre boi, mas sim sobre seres humanos. Então, é interessante nós observarmos isso. Também quando nós vamos para Levítico capítulo 19. Levítico, vamos tratar de Levítico agora. Levítico capítulo 19, versos de 9 a 10. Levítico capítulo 19, versos de 9 a 10. É dito: quando também cegares a messa da tua palavra, da tua terra, o canto de teu campo, não cegarás totalmente, nem espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixo-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Aqui, Deus, ele estabelece uma lei com os israelitas de que, quando eles estivessem fazendo a colheita, que eles deixassem aquilo que caiu em terra para que aquilo sirva de mantimento aos mais pobres, aos mais necessitados. Quando nós olhamos, por exemplo, para Atos, nós estamos estudando Atos, quando nós vemos as viúvas que estavam passando por necessidades, nós vemos justamente também a continuação também desse princípio de cuidar daqueles que têm mais necessidade, daqueles que têm uma necessidade, daqueles que são mais necessitados. Então, isso permanece também. Então, nós vemos, é importante nós entendermos isso. Quando nós olhamos para a lei, muitas vezes nós pensamos, isso foi revogado, isso daqui permanece. E é algo, não que seja errado, mas Cristo ele cumpriu todos esses pontos. Então, alguns pontos, eles são ratificados, eles permanecem realmente. Agora, os pontos que eles não permanecem, no caso, no sentido de lei, eles são cumpridos por Cristo. Então, quando nós olhamos para a lei aqui, nós devemos entender e olhar para Cristo e entender que Cristo cumpriu todos esses preceitos e que a lei, a nova aliança, ela
está ali presente cumprindo todos esses pontos. Então, quando nós vemos justamente o Senhor Jesus falando que o amor, ele cumpre ali todos os preceitos da lei, que é o resumo da lei, é o cumprimento. O amor que o Senhor nos ensina é algo que cumpre todos os preceitos da lei. E é interessante porque muitas vezes o amor, ele é algo que é compreendido como um sentimento. Mas eu gosto de lembrar da passagem onde Paulo exorta as mulheres mais velhas a ensinar a amar os seus esposos, seus maridos. E é interessante o sentido de ensinar. Se é algo ensinado, não é algo que se desenvolve naturalmente. É algo que precisa se aprender. Precisa se, no caso, alcançar o aperfeiçoamento. Então, quando nós olhamos para a lei aqui, Deus, ele acaba nos trazendo muitos ensinamentos que nós devemos seguir como resposta da graça que Deus manifestou. E por fim, nós chegamos à questão cerimonial. Nós falamos tanto sobre aspectos morais, no caso dos 10 mandamentos, tanto quanto aspectos civis, que no caso seriam leis que regiam os israelitas na época, como nós citamos ali o caso da casa, do parapeito. Agora, sobre a questão cerimonial, eu acho que essa talvez seja a parte mais rica e é a parte que Hebreus lida muito bem, sobre principalmente essa parte. Cristo, ele cumpriu plenamente as exigências e os propósitos da lei no Antigo Testamento, conforme é registrado em Mateus capítulo 5, verso 17. Jesus é o sumo sacerdote superior a Arão, como também é descrito lá em Hebreus capítulo 7, versos de 26 a 28. Cristo é infinitamente mais eficaz do que o sangue de bodes, pois, como é descrito em Hebreus capítulo 9, verso 12, ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, oferecendo o seu próprio sangue e obtendo redenção eterna para aqueles que o buscam. E diferentemente dos sacrifícios que eram repetitivos, e quando eu estou estudando Levítico me dá uma dor, de certa forma, porque tudo parece meio incompleto, sabe? Você vai estudando, mas é algo maçante, de certa forma, mas Cristo, ele cumpre tudo isso pra gente, graças a Deus por isso. Ele cumpre de uma vez por todas. Ele entra ali no Santo dos Santos de uma vez por todas, oferecendo o seu próprio sangue e obtendo redenção eterna para aqueles que o seguem. Diferentemente dos sacrifícios repetitivos no sistema levítico, o sacrifício de Jesus foi o único e definitivo, assegurando o perdão completo para os pecados daqueles que servem, que buscam se apegar a Deus. Hebreus capítulo 10, vamos fazer a leitura. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versos de 10 a 14. Hebreus capítulo 10, versos de 10 a 14. É dito o seguinte: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quanto estão sendo santificados. Então, em Cristo, a lei cerimonial, ela inclui todos os ritos que nós estudamos até o momento, todos
os aspectos dessa lei cerimonial, os sacrifícios detalhados em Levítico, eles se tornam obsoletos por conta do sacrifício que o Senhor fez, por conta do Senhor ter entrado de uma vez por todas no Santo dos Santos, sendo nosso sumo sacerdote. Agora, nós não dependemos mais de sangue de animais para nos aproximarmos de Deus, mas dependemos exclusivamente do sangue de Cristo. Quando olhamos para Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, verso 13. Efésios capítulo 2, verso 13. Só vou esperar passar. Efésios 2, verso 13, é dito o seguinte: mas, agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então, nós vemos que o sangue de Cristo nos aproxima do Pai, nos aproxima de Deus, nos aproxima de Cristo. Contudo, isso não significa que os rituais registrados em Levítico, eles sejam irrelevantes, que eles não tenham algum tipo de função para nós nos nossos dias atuais. Pelo contrário, eles permanecem altamente significativos como sombra à figura do sacrifício perfeito que Cristo realizou por nós. E foi a partir desses símbolos, a partir dessas práticas que são descritas em Levítico e também nos demais livros que nós temos no Antigo Testamento, que o próprio Senhor Jesus compreendeu e ensinou sobre a sua morte expiatória como prefigurado nas Escrituras. Quando nós olhamos para Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, verso 26 e 27. Lucas capítulo 24, versos 26 e 27. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. O que o Senhor, nosso Deus, fez para ensinar ali os seus servos após a sua ressurreição. Ele pegou ali desde Moisés, passando pelos profetas, mostrando que era necessário que ele padecesse. Então, quando nós olhamos aqui para Levítico, que muitas vezes é algo massivo, nós vemos que essas passagens foram algo que foram usadas lá no primeiro século para os primeiros cristãos entenderem o sacrifício que o nosso Senhor fez por cada um de nós. Levítico, portanto, ele serve como um pedagogo, e é algo que Gálatas trata muito bem, para entendermos o caráter santo de Deus e a necessidade de uma abordagem reverente à presença de Deus. Os princípios de adoração e santidade, eles são revelados e ensinam que Deus exige um coração puro e uma vida santificada para termos um relacionamento com Ele. Isso, 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16,
Levítico capítulo 19, verso 2, tratam muito bem sobre essa questão de transformação, de santidade daqueles que servem a Deus. Assim, estudar o sistema sacrificial, estudar a lei cerimonial de Levítico, ele nos ajuda a valorizar ainda mais a obra redentora de Cristo e nos conduz ao entendimento mais profundo sobre como nós podemos nos aproximar de Cristo em espírito e em verdade. Foi através do que nós vemos aqui nas Escrituras, no Antigo Testamento, que os apóstolos, eles firmaram seus primeiros ensinos sobre a morte e a ressurreição de Cristo, sobre a graça do Senhor que se manifestou com o Messias vindo à Terra, encarnado. Então, quando nós olhamos para todo o Antigo Testamento, nós não devemos desprezar, nós não devemos fazer algum tipo de descaso. Nós devemos entender que foi através dessas Escrituras que aqueles, Paulo, Pedro, pessoas cheias do Espírito Santo, conseguiram ensinar também aqueles que ainda não tinham o compreendimento completo da obra que o Senhor fez na cruz. Então, que Deus nos abençoe, irmãos. Quero finalizar por aqui. Próximo estudo, a gente inicia do capítulo 1 de Levítico, e aí a gente vai dando continuidade ao livro. Obrigado, irmãos. Que Deus nos abençoe.